Duro de Matar. A Vingança não foi apenas mais uma sequência explosiva de ação, foi uma história brutal de sobrevivência urbana disfarçada de blockbuster de pipoca. O que o público viu foi Bruce Willis perseguindo bombas por Nova York. O que eles não viram foi o caos, reescritas de última hora, acrobacias perigosas que quase deram errado e atores em conflito. Hoje vamos abrir o cofre com 20 fatos estranhos sobre Duro de Matar. A Vingança. Desde uma explosão no metrô que abalou verdadeiros passageiros em Manhattan, até escolhas de elenco que poderiam ter mudado a história do cinema, esses são os segredos escondidos por trás da fumaça e do fogo. Fique por perto, porque o fato bônus revelará a cena tão perigosa que até a companhia de seguros tentou interrompê-la. Vamos mergulhar. 1. O roteiro não foi escrito para Duro de Matar. Duro de Matar. A Vingança não começou como um filme da série Duro de Matar. O roteiro foi originalmente intitulado Simon Says, um thriller independente sobre um policial forçado a seguir o jogo sádico de um criminoso por Nova York. Quando a 20th Century Fox comprou o roteiro, eles inseriram John McClane nele, transformando um detetive genérico no herói marcado por batalhas de Bruce Willis. É por isso que o filme parece diferente dos seus predecessores. Não era sobre terroristas, em um arranha-céu ou em um aeroporto, mas sobre uma caçada humana por toda a cidade. O diretor John McTiernan admitiu que o roteiro foi adaptado para McClane. O resultado? Um tom que era ao mesmo tempo mais sombrio e mais estranho. O público viu uma sequência de Duro de Matar. Na realidade, estavam assistindo a um thriller completamente diferente que por acaso usava o distintivo de John McClane. 2. Samuel L. Jackson. Não foi a primeira escolha. Zeus Carver, de Samuel L. Jackson, é icônico, mal-humorado, de língua afiada e parceiro relutante de McClane. Mas o papel quase foi para Lawrence Fishburne. Fishburne recebeu a oferta, mas esperou por mais dinheiro. Quando ele concordou, os produtores já tinham seguido em frente e Jackson, recém-saído de Pulp Fiction, foi escalado no lugar. A química entre Willis e Jackson tornou-se elétrica, mas não era garantida. Jackson disse mais tarde que interpretou Zeus como se odiasse todos os policiais do planeta. Esse atrito é o que tornou as trocas de palavras tão memoráveis. Imagine o filme sem isso. Fishburne teria sido mais suave, menos combativo. Em vez disso, o público teve um parceiro esperto das ruas que entrou em conflito com McClane a cada momento, criando a melhor dupla improvável da franquia. 3. A explosão no metrô quase deu errado. A sequência da explosão no metrô não foi apenas mágica do cinema, foi uma das acrobacias mais perigosas já filmadas na cidade de Nova York. A produção realmente explodiu parte de um cenário de estação de metrô construído sob uma linha inacabada no Brooklyn. A onda de choque da explosão foi tão intensa que janelas próximas se quebraram e os moradores locais pensaram que um ataque terrorista real havia acontecido. Os funcionários da cidade não acharam graça e os nova-iorquinos reclamaram da interrupção. O próprio Bruce Willis estava perigosamente perto da explosão, mais perto do que as normas de segurança permitiam. Não era uma farsa de Hollywood, era um caos controlado que poderia ter dado terrivelmente errado. O que o público viu foi um desastre emocionante. O que quase aconteceu foi um desastre muito real. 4. Jeremy Irons teve que dublar a própria voz. Jeremy Irons, que interpretou Simon Gruber, deu uma das performances de vilão mais memoráveis dos anos 90. Mas aqui está a reviravolta. Grande parte de seu diálogo teve que ser regravado. Durante as filmagens, Irons forçou tanto as cordas vocais que sua voz ficou rouca e inconsistente. Na pós-produção, ele teve que dublar grandes partes de sua atuação. Aquele tom frio e assustador que você ouve não é apenas atuação. É, em parte, o resultado de Irons reconstruindo cuidadosamente as falas meses depois. Ironicamente, o dano vocal deu a ele um toque ainda mais sinistro. Sua voz não era apenas maligna, estava literalmente marcada pelo esforço. Não foi apenas atuação, mas um sacrifício físico que contribuiu para criar um dos mestres do crime mais assustadores do cinema. 5. Bruce Willis estava exausto e ferido. Em 1995, Bruce Willis já estava cansado de interpretar John McClane. No set, ele estava lidando com dor crônica nas costas devido a anos de papéis de ação e acrobacias. Willis admitiu que estava machucado e cansado durante as filmagens, o que explica a aparência desgastada e de ressaca de McClane no filme. Ao contrário das edições anteriores, onde ele era elegante e espirituoso, aqui ele está suado, mancando e perpetuamente irritado. O realismo não era a atuação, era Willis lutando através de
O diretor McTiernan insistiu nisso dizendo, um Bruce cansado faz um McClane cansado e era isso que precisávamos. O que o público viu foi uma autenticidade crua. O que eles não sabiam era que Willis estava no limite, seu corpo se desgastando enquanto as câmeras rodavam. Perfeito. Vamos retomar exatamente de onde paramos e continuar com os fatos números 6 a 10 sobre Duro de Matar, a vingança. 6. A sequência da bomba na escola. Aterrorizou as autoridades reais. Uma das tramas mais emocionantes foi a ameaça de uma bomba em uma escola de Nova York. O que o público não percebeu é que esse subenredo abalou autoridades reais. O FBI e o NIPD exigiram supervisão rigorosa porque os explosivos falsos e os avisos do filme eram muito próximos da realidade em uma cidade já tensa por ameaças reais nos anos 90. A produção teve até que submeter os designs dos adereços de bomba para aprovação. Para os atores mirins, filmar essas cenas foi genuinamente perturbador. Professores e a equipe tiveram que acalmá-los entre as tomadas. Não apenas um susto fictício, mas um encontro com a ansiedade do mundo real, a sequência destacou quão tênue era a linha entre a emoção do filme e o medo público. O que parecia uma cena tensa de ação na tela causou pânico real fora das câmeras. 7. A cena de abertura no Harlem quase foi cortada. A abertura do filme mostra John McClane em Harlem usando uma placa com um insulto racista escrito nela, uma cena tão chocante que até os executivos do estúdio queriam suavizá-la. Eles temiam que causasse tumultos. Durante as filmagens, a equipe gravou a cena sob forte segurança, com policiais à paisana do Departamento de Polícia de Nova York de prontidão caso os espectadores reagissem violentamente. Samuel L. Jackson mais tarde admitiu que esperava que alguém jogasse um tijolo durante a filmagem. Mas o diretor John McTiernan insistiu que o perigo era o ponto. Ele queria McClane em conflito imediato e direto com Zeus Carver. O momento permaneceu e isso definiu o tom brutal e inflexível do filme. O que o público viu foi uma introdução chocante. O que quase aconteceu foi uma cena cancelada devido a temores de segurança. 8. A cena da represa. Quase matou a equipe. A famosa sequência em que McClane é lançado para fora de um aqueduto após a liberação da água não foi um truque digital. Foi filmada usando centenas de milhares de galões de água real liberados através de um enorme cenário. A equipe subestimou a força do fluxo. Vários dublês ficaram feridos quando a enchente os levou para os destroços e suportes de aço. O próprio Bruce Willis quase evitou um dano sério. Ele insistiu em fazer partes da sequência, mas a pura velocidade da água quase o prendeu embaixo. O coordenador de efeitos especiais, John Richardson, disse mais tarde, essa foi a que mais nos assustou. Não era CGI, não era um respingo controlado, era poder bruto e perigoso da água, e chegou assustadoramente perto de um desastre. 9. Uma tragédia real. Produção sombria. Durante as filmagens, Nova York ainda estava se recuperando do atentado ao World Trade Center em 1993. Os paralelos com um filme sobre ameaças terroristas em Manhattan não passaram despercebidos. Alguns funcionários da cidade fizeram lobby discretamente para adiar a produção, temendo que fosse cedo demais. A sequência do bombardeio no metrô, em particular, causou inquietação, pois sobreviventes do ataque ao WTC expressaram desconforto com as imagens. Mas a Fox seguiu em frente, acreditando que o público queria realismo. McTiernan mais tarde admitiu que o terror urbano cru do filme parecia tirado das manchetes, não apenas um espetáculo de ação, mas um filme que despertou memórias cruas para os nova-iorquinos ainda assombrados por ataques reais. A linha entre a ficção de Hollywood e a realidade dolorosa se confundiu de maneiras que perturbaram o elenco, a equipe e o público. 10. O final teve que ser alterado. Originalmente, Duro de Matar com Vingança terminava de forma muito mais sombria. No primeiro corte, Simon Gruber escapava e McClane o rastreava até a Europa meses depois para um confronto amargo. A cena final tinha McClane jogando um jogo mortal de Simon Says, com um lançador de foguetes, forçando Gruber a uma aposta fatal. As audiências de teste acharam confuso e anticlimático. A Fox ordenou refilmagens, dando-nos o confronto de helicópteros que vemos hoje. Essa mudança custou milhões, mas deu ao filme seu final explosivo. O que o público não sabia é que o final que aplaudiram foi um remendo de última hora criado não pela lógica da história, mas pela adrenalina. Um
por grandes finais, quase tropeçou em um gemido silencioso. E já que estamos no fato número 10, vá em frente e curta, e inscreva-se porque o próximo conjunto de fatos mergulha no drama de elenco mais selvagem e no caos no set que quase descarrilou toda a produção. 11. O sotaque do vilão. Confundiu o público. Jeremy Irons interpretou Simon Gruber com um distinto sotaque alemão, ligando-o a Hans Gruber do primeiro Duro de Matar. Mas aqui está a reviravolta. O público de teste achou que seu sotaque parecia inconsistente. Às vezes parecia britânico, outras vezes vagamente do leste europeu. A inconsistência não foi um erro. Foi intencional. McTiernan queria que Simon parecesse escorregadio, pouco confiável, como um homem que poderia se reinventar dependendo da situação. Irons até estudou fitas de falantes multilingües para criar uma voz que fosse autenticamente inautêntica. Alguns críticos criticaram, mas outros argumentaram que isso tornava Simon mais ameaçador. Sua fala soava como uma atuação dentro de uma atuação. Não uma falha, mas uma escolha de atuação armada que espelhava os esquemas camaleônicos de Simon. 12. O filme quase foi classificado como NC-17. O nível de palavrões em Duro de Matar. A vingança chocou a MPAA, entre as constantes bombas F de Bruce Willis e Samuel L. Os discursos explosivos de Jackson, o roteiro registrou uma das maiores contagens de palavrões no cinema mainstream da época. A MPAA, inicialmente, ameaçou uma classificação NC-17 não por violência, mas por linguagem. Os produtores lutaram arduamente, cortando certos insultos e reduzindo diálogos para garantir a classificação R. Willis mais tarde brincou. John McClane pode matar uma dúzia de homens, e tudo bem, mas diga uma palavra a mais e de repente é perigoso. Não foram apenas balas e bombas, mas palavras quase afundaram o filme em uma classificação que teria condenado sua bilheteria. 13. Filmagens fecharam ruas de Manhattan. Filmes de ação hoje em dia frequentemente usam CGI para simular o caos em grandes cidades, não em 1995. McTiernan e sua equipe fecharam quarteirões reais de Manhattan para encenar perseguições de carros e explosões. Motoristas de táxi ficaram furiosos, comerciantes reclamaram e passageiros xingaram enquanto as ruas eram fechadas por horas. Em um momento, o tráfego ficou congestionado por milhas porque a equipe bloqueou a ponte George Washington para uma sequência de perseguição. Os nova-iorquinos, conhecidos por sua impaciência, lançaram insultos a Willis e Jackson entre as tomadas, mas a autenticidade era inegável. Os espectadores podiam sentir a cidade real vibrando com tensão. O que o público viu foi adrenalina cinematográfica. O que os nova-iorquinos viram foi perturbação, barulho e uma equipe de filmagem tratando sua cidade como uma zona de guerra. 14. Bruce Willis e Samuel L. Jackson discutiram sobre falas na tela. A química deles era elétrica. Fora das câmeras, nem sempre foi tranquilo. Willis, acostumado a ser a estrela indiscutível, supostamente entrou em conflito com Jackson sobre quem ficava com as falas mais impactantes. Jackson, em alta após Pulp Fiction, não estava disposto a ser coadjuvante. Membros da equipe lembraram momentos tensos quando Willis acusou Jackson de roubar a cena com insultos improvisados. McTiernan incentivou isso, dizendo aos dois atores para aproveitarem a tensão. O resultado foi um diálogo que estalava com hostilidade e humor. O que parecia, como uma perfeita troca de parceiros policiais, era em parte alimentado por egos feridos e competição real. Não era apenas atuação, mas rivalidade que ardia sob cada discussão entre McClane e Zeus. 15. Uma verdadeira tempestade salvou a produção. Uma das sequências de chuva atmosférica do filme não estava no roteiro. Enquanto filmavam no centro, uma tempestade repentina surgiu, encharcando o set. Em vez de parar, McTiernan continuou filmando. A chuva torrencial adicionou intensidade e urgência a cenas que poderiam ter parecido sem graça. Willis, já encharcado de suor, parecia ainda mais exausto, e a frustração de Jackson saltava da tela. A tempestade obrigou a equipe a improvisar ajustes de iluminação e som, mas as filmagens estavam boas demais para serem descartadas. McTiernan mais tarde chamou isso de um presente dos deuses do tempo. Não foi encenado, não foi planejado, a própria natureza deu a Duro de Matar. A vingança parte de sua energia cinematográfica mais crua. 16. Os quebra-cabeças eram verdadeiros desafios mentais. O enigma do jarro de água no filme não era apenas um truque de cinema. Foi baseado em um verdadeiro quebra-cabeça matemático. O departamento de adereços forneceu jarros genuínos de 3 e 5 galões. E Samuel L. Jackson e Bruce Willis tiveram que trabalhar a lógica em tempo real durante a eternidade.
Ambos os atores admitiram que ficaram confusos e frustrados, assim como seus personagens. Jackson brincou: "Eu odeio matemática na câmera. A tensão que você vê não é totalmente roteirizada. São dois homens genuinamente lutando com aritmética sob luzes quentes e pressão." O que o público pensou ser uma invenção inteligente de um roteirista era, na verdade, um quebra-cabeça cerebral de séculos que deixou até estrelas de Hollywood coçando a cabeça. Não apenas o diálogo, mas a confusão autêntica fez a cena funcionar. 17. O final com o helicóptero foi um pesadelo para filmar. O confronto final no telhado com o helicóptero de Simon Gruber não foi tão glamouroso quanto parecia. Filmar a sequência exigiu múltiplos helicópteros, inúmeras autorizações e noite após noite de refilmagens. O vento das hélices criou um som ensurdecedor, forçando toda a dublagem do diálogo posteriormente. Em um momento, um helicóptero chegou perigosamente perto de atingir a estrutura de iluminação, fazendo com que os membros da equipe corressem. Os representantes de seguros quase cancelaram, chamando a cena de inaceitavelmente arriscada. Mas McTiernan insistiu, determinado a dar ao público um clímax visceral. A sequência polida que apareceu na tela foi montada a partir de dezenas de tomadas imperfeitas. O que o público viu foi elegante. O que a equipe enfrentou foi caos e perigo pairando acima. 18. O filme enfrentou censura internacional. Enquanto o público americano aceitou a violência e a profanidade do filme, os censores internacionais foram menos tolerantes. Na Alemanha, várias falas ligando Simon a Hans Gruber foram silenciadas para evitar desconforto político sobre uma família de terroristas alemães. No Oriente Médio, a cena do quadro de avisos do Harlem foi completamente cortada por medo de incitar tensões raciais. Mesmo no Reino Unido, cortes de violência foram exigidos, especialmente durante a sequência de destruição do metrô. Ainda assim, o filme se tornou um sucesso global. A controvérsia provavelmente aumentou sua reputação, dando-lhe um ar perigoso, não apenas um filme de ação, mas um catalisador cultural que provocou reações em várias fronteiras. O que os espectadores viam dependia muito de onde viviam. 19. Um membro da equipe foi ferido na filmagem do metrô. A explosão no metrô não apenas abalou os nova-iorquinos, mas também feriu um membro da equipe. Durante uma das explosões práticas, destroços voadores atingiram um técnico, enviando-o ao hospital com uma concussão e cortes. O incidente forçou a produção a pausar e reavaliar seus protocolos de segurança. Mas tempo era dinheiro, e a equipe voltou a filmar em poucos dias. O acidente nunca chegou às manchetes, mas os envolvidos lembraram-se dele como um dos momentos mais assustadores do filme. A cena que emocionou o público com realismo ficou gravada na memória da equipe como um momento em que a magia do cinema se transformou em um perigo muito real. Não foi apenas espetáculo, mas sangue foi derramado para fazê-lo. 20. Bruce Willis improvisou uma linha crucial. O exausto e derrotado McClane murmura: "Eu estava tendo um dia realmente ruim", perto do final, uma frase que não estava no roteiro. Willis supostamente a inseriu após uma noite de filmagem exaustiva. McTiernan adorou, chamando-a de o toque perfeito para o arco do personagem. Aquela improvisação descartável capturou a essência de John McClane, não um super-herói indestrutível, mas um cara comum afundando em má sorte. O momento não foi calculado. Foi Willis desabafando seu próprio cansaço, mas ressoou com os fãs, consolidando McClane como o herói de ação definitivo do homem comum. Não foi roteirizado, não foi polido, apenas o suspiro cansado de um ator imortalizado no filme. Às vezes, os menores acidentes criam os legados mais duradouros. Fato bônus: a companhia de seguros tentaram interromper. A sequência da inundação da barragem aterrorizou não apenas a equipe, mas também os seguradores do estúdio. Após revisar os planos do dublê, a companhia de seguros declarou que era arriscado demais e ameaçou revogar a cobertura a menos que mudanças fossem feitas. McTiernan ignorou os avisos e avançou, confiando em veteranos de dublês para minimizar o risco. Se tivesse ocorrido um acidente, a Fox poderia ter sido responsável por milhões sem cobertura. O fato de a sequência ter chegado às telas é um milagre de teimosia cinematográfica. O público viu um cinema de tirar o fôlego. O que pairava sobre a equipe era o conhecimento de que um movimento errado poderia falir a produção e talvez acabar com vidas. Duro de Matar. A vingança não foi apenas uma sequência, foi um teste brutal de resistência para seu elenco, equipe e a cidade de Nova York.
O caos por trás das câmeras espelhava o caos na tela. Acrobacias perigosas, egos em conflito, tragédias do mundo real se misturando à ficção. E, no entanto, da turbulência surgiu um dos filmes de ação mais implacáveis dos anos 90. Um filme que provou que John McClane não era invencível, apenas teimoso demais para desistir. Se gostou de desvendar estes segredos, clique no botão de gostei, deixe seu fato favorito nos comentários e inscreva-se para mais histórias não contadas de Hollywood, porque no mundo dos filmes de ação, as maiores explosões muitas vezes